Por muitas vezes a gente pensa que a vida é uma sequência de obrigações que a gente precisa encerrar alguns ciclos e simplesmente dar check e pronto, acabou. Só que na verdade não é assim. Isso é muito percebido quando a gente está pensando nos estudos. A gente termina o ensino médio e pronto, já concluí os meus estudos, está tudo certo. Na minha cabeça eu queria um pouco mais porque eu tinha uma necessidade de uma satisfação pessoal de concluir uma faculdade. E também eu tinha aquele desejo da aprovação social, de mostrar para minha família que eu fui capaz de terminar uma faculdade e ter meu diploma de ensino superior. Só que a minha escolha por um curso, eu já compartilhei isso aqui no meu primeiro vídeo, não foi uma das mais fáceis. Foi uma escolha difícil, eu não sabia o que eu precisava fazer e eu simplesmente fui ali decidindo o que era mais ou menos o que se encaixava na minha vida e eu decidi que era a faculdade de farmácia. Porém, ao longo dos anos eu percebi que durante o próprio processo de cursar a faculdade estava muito difícil. E depois de formado eu também percebi que não era a minha vida. Só que pensando lá atrás, durante a faculdade, eu tive muita dificuldade porque eu achava que o ensino era simplesmente como na escola pública que eu vim, que eu conseguia estudar às vésperas das provas e conseguir passar. Só que no ensino da faculdade, né, no ensino superior, é muito diferente, é um ensino difícil, muito mais complexo, então eu precisava me preparar melhor. E eu não tive esse planejamento, o que me leva ao problema que é o seguinte, quando você não tem um planejamento, a sua vida está fadada a um piloto automático. E isso é extremamente desesperador, ruim e angustiante, porque você vive uma vida sem nenhum planejamento, sem nenhum propósito, e aí isso te traz desânimo. Isso me traz desânimo. Lá atrás eu não tinha muito planejamento para os estudos. Porém, quando meu filho nasceu e foi um baque, eu precisava concluir a faculdade e eu já estava muito tempo estudando e não estava conseguindo concluir. E aí o que eu percebi? Eu vou trabalhar de madrugada, porque a minha faculdade é integral, né? Tinha dias que eu entrava na faculdade 7 horas da manhã e saía 9 horas da noite. E aí o que acontece? Não quer dizer que eu tinha aula exatamente o dia todo, mas eu tinha momentos que eu tinha aula de manhã, depois ficava sem aula, tinha aulas à tarde, depois tinha aula à noite, e até chegar em casa era tarde. Então o que acontece? É muito tempo dedicado a uma faculdade e normalmente as pessoas que fazem uma faculdade integral elas não trabalham. Só que sendo pai, precisando pagar pensão, precisando comprar fralda, eu precisava fazer alguma coisa diferente. E aí foi que eu, passando pela minha cidade, eu vi uma drogaria que estava precisando de funcionários e tinha opção de trabalho noturno. Eu poderia trabalhar das 11 da noite até as 7 horas da manhã e eu percebi, opa, que maravilha, agora sim eu encontrei uma oportunidade que eu vou trabalhar de madrugada, vou ter meu tempo livre, pronto, concluo a minha faculdade. Só que não é bem assim, né? Eu esqueci que eu precisava dormir. Né? Obviamente a gente precisa dormir, não tem como você render durante o dia se você teve uma noite inteira de trabalho. Só que quando eu entrei nesse trabalho, eu comecei trabalhando no fechamento. Então eu trabalhava de 2h40 até as 11 da noite. Fiquei por pelo menos uns 5 meses até mudar para uma outra filial e aí sim eu consegui trabalhar de madrugada. E foi aí que veio aquele baque, que eu percebi que não, eu não conseguiria trabalhar de madrugada e estudar durante o dia e ter aquela mesma qualidade, aquele mesmo planejamento de estudos, que eu também já não vinha me dedicando muito bem, então trabalhando de madrugada, dormindo pouquíssimo, teria muito menos dedicação. Só que eu coloquei na minha vida o seguinte, eu tinha um planejamento. Cara, agora você tem um filho, você precisa estudar, terminar logo a sua faculdade, porque você ganha pouco, o trabalho não tá legal, o sono é ruim, você vive estressado, não tá nada bom, você precisa concluir essa faculdade. Esse era o meu planejamento. Então eu tinha um propósito. Trabalhar de madrugada não era simplesmente, não, eu acho legal porque eu funciono bem de madrugada, eu ganho adicional noturno, então eu tô ganhando mais dinheiro e tal. Não, nunca foi sobre isso. Era simplesmente terminar a faculdade, já que eu não me dediquei o suficiente, já que eu não coloquei seriedade naquele propósito que era terminar a faculdade, né? Já que eu brinquei durante todo um processo, durante todo um tempo, naquele momento era a hora de eu encarar a realidade e terminar a faculdade. E foi assim que eu consegui concluir a faculdade, e esse mesmo trabalho foi quem me possibilitou a vir para São Paulo de uma forma muito rápida. E aí, quem me trouxe essa reflexão, na verdade, foi a minha esposa, porque essa semana eu estou numa semana de muito desânimo, porque o meu trabalho atualmente não é um trabalho dos sonhos. Né? Eu perdi aquele propósito, aquela vontade de estudar e de me capacitar para poder trabalhar em um emprego melhor. Porque eu não me encaixo mais nessa vida de farmacêutico, e aí, por consequência, os trabalhos que me são oferecidos são os trabalhos que não exigem muita capacitação. Isso provavelmente deve acontecer com você determinada na sua área. Então,
Se você não tem capacitação, se você não tem vontade, você está fadado a viver uma vida na mesmice, naquele sistema básico, ganhando o básico, fazendo o básico, só que aí a vida se torna monótona e chata, porque aí eu percebi o quê? Estou sem planejamento. Mas aí tem a questão da gratidão. Ah, Carlos, você não está sendo grato porque você trabalha perto de casa, beleza. Eu realmente, no momento quando eu vim para cá, eu estava trabalhando ainda numa empresa que lá no Rio estava funcionando muito bem. Quando eu vim para cá não funcionou tão bem, mas ainda assim eu tinha um ônibus em frente à minha casa que me deixava em frente ao trabalho, era apenas um ônibus, tudo certo. Só que aí, quando eu achava que eu nunca mais voltaria a trabalhar de madrugada, veio uma proposta de uma outra empresa, porque eu já não estava feliz naquele trabalho, né? Então veio uma proposta para uma nova empresa, onde eu precisaria trabalhar de madrugada. Só que eu percebi o seguinte, cara, você não vai fazer isso. Você já trabalhou, sabe que é ruim, é desgastante. Só que eu queria sair daquele buraco que eu estava me enfiando. Então eu me candidatei e fui trabalhar de madrugada. E aí eu comecei a trabalhar longe de casa. Eu pegava metrô, mudava pelo menos umas 3 linhas. Depois eu comecei a pegar 2 ônibus. Cheguei a pegar um ônibus só que ele demorava muito. E eu demorava muito mais do que se eu fizesse essa baldeação pegando 3 linhas de metrô ou esses 2 ônibus. Então, o que ficou melhor para mim era pegar 2 ônibus e chegar lá nesse trabalho que era distante. Porém, era desgastante, já não tinha planejamento, só trabalhar de madrugada por trabalhar não estava fazendo sentido na minha vida. E aí foi quando eu mudei de casa e eu vim para cá, onde eu moro atualmente, eu também mudei de emprego. Então naquele momento foi um momento de muita gratidão. Meu Deus, olha, por essa rua que eu estou passando aqui andando, eu estaria aqui exatamente nesse mesmo horário, esperando o ônibus para poder ir lá para esse trabalho, que é longe, é chato, é desgastante e não me leva para lugar nenhum. E aí eu saí de uma empresa onde eu tinha diversos benefícios, porém eu não tinha qualidade de vida. E aí, quando eu mudei, eu perdi todos esses benefícios, porém eu ganhei qualidade de vida. Só que atualmente, percebendo onde eu estou, toda aquela gratidão se foi porque eu já não estou fazendo o que eu quero, continuo não fazendo o que eu quero e o trabalho não está legal. Inclusive, nessa mesma semana, eu comecei a ter umas atribuições que eu nunca tive. Atribuições pertinentes ao farmacêutico, porém, são atribuições que eu já não quero mais fazer. E aí, vivendo uma vida completamente sem planejamento, sem propósito, né, uma vida completamente diferente daquilo que eu tinha no passado, porque eu precisava concluir uma faculdade, eu simplesmente dei check na minha vida, eu concluí minha faculdade, eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso me capacitar mais. E aí o trabalho se tornou péssimo. E aí o que acontece? Você acha que a vida é simplesmente só isso, só trabalhar, acordar, fazer uma coisa ou outra, ou às vezes acordar em cima da hora e trabalhar. Eu nunca achei interessante acordar em cima da hora para trabalhar. E eu sempre tentei colocar alguns hábitos para realmente me tirar dessa zona de estagnação. Sempre coloquei uma atividade física, seja uma corrida, uma musculação. Só que você estar desanimado, num ambiente que você já não quer trabalhar, vivendo uma vida que você trabalha 8 horas por dia, sábado, 12 horas por dia, é muito difícil você ter energia para você poder fazer uma atividade física. Então, essa semana, eu voltei aqui de um feriado, né? A gente saiu de um feriado prolongado, consegui viajar, ir para o Rio e tal, tive o meu benefício, só que não estava conseguindo perceber as coisas boas da vida, ter gratidão, que é uma coisa extremamente importante. Né? Por mais que a vida não esteja sendo aquela vida dos sonhos, eu só consegui sair desse trabalho lá do Rio e vir para São Paulo com extrema facilidade porque eu tive uma empresa e uma gerente que me ajudassem nesse momento de transição. Eu só consegui sair de um ambiente, de um buraco que eu estava, trabalhando longe, pegando 2 conduções, porque eu consegui encontrar um trabalho melhor. Porém, eu estou no momento que eu não estou fazendo nada para poder mudar. E, de novo, esse trabalho não está bom. Claro, eu estou tentando algumas outras coisas, né? Fazer esses vídeos, ele tem muito mais sentido para mim do que para você, porque aqui eu compartilho as minhas dores e experiências que eu vivi que eu não quero mais viver. E eu espero que com essas experiências, além de eu me curar e perceber coisas que eu não estava percebendo, eu também te ajude de alguma forma, porque às vezes você não é farmacêutico, mas você trabalha numa empresa que não está legal, você não está planejando mais nada, você não tem vontade, ânimo para poder crescer, só que você tem outras habilidades que você pode desenvolver para você poder sair desse buraco que você está se enfiando. E eu só percebi que está faltando planejamento porque eu vi toda essa acomodação que eu tô e eu não estou fazendo nada. E aí ontem eu estava aqui estudando para poder preparar uma aula, já comentei sobre isso, né? Às vezes eu faço
atividades para poder ter uma renda extra. E aí a minha aluna, do ano passado, ela entrou em contato pedindo uma ajuda. E diferente daqueles professores que tem sempre uma carta na manga, está sempre disponível para poder dar uma aula, eu não, eu preciso de um planejamento. Só que aí, nesse momento que eu sentei para poder estudar, eu percebi algumas coisas. Às vezes a gente acha que a gente não sabe nada, só que a gente acumula uma bagagem. Na época que eu fui aluno, eu tive excelentes professores. E das disciplinas que eu tive facilidade para poder aprender, eu sempre absorvi esse conteúdo e a forma como as pessoas me ensinavam, seja com uma brincadeira, com uma música, seja com conteúdo propriamente dito, enfim. Eu sempre trouxe essa reflexão quando eu precisava ensinar, porque eu gosto de ser direto ao ponto e eu gosto de facilitar a vida da pessoa, porque aquele conhecimento tem importância para a pessoa, seja para poder passar numa prova, seja para poder passar no vestibular, seja para poder terminar a escola, seja para poder terminar uma disciplina naquele semestre na faculdade, é extremamente importante. E se a pessoa me procurou, eu preciso me dedicar. Só que eu tenho muita dificuldade em sentar e estudar, me dedicar com foco e concentração. Eu acho, inclusive, é uma das grandes dificuldades do mundo, né, ter foco e concentração. Mas como eu já disse muitas das vezes, e eu torno a repetir, a gente precisa de hábitos que nos tornem cada vez mais presentes no nosso dia a dia. E o livro Oráculo de Mandalas é uma das ferramentas que mais me ajuda nesse sentido, porque todas as manhãs eu acordo, eu abro o meu livro Oráculo e eu tiro uma mensagem que, além dela se conectar comigo, ela traz muito sentido para o meu dia a dia, e fora que é um hábito que eu criei, que eu coloco na minha vida todos os dias. E perceber como foi fácil e prazeroso criar esse hábito, eu preciso também criar o hábito para poder ter mais foco e concentração. Qual o sentido que eu faço para poder ter isso? Eu coloco meu celular no modo avião, porque eu não quero receber nenhuma notificação nesse momento. E às vezes eu uso o próprio celular para poder estudar, porque eu costumo pedir fotos do conteúdo, a forma como ele é apresentado, e às vezes por comodidade, por facilidade, eu uso o próprio celular. Então ele é uma ferramenta que me ajuda, mas também é uma ferramenta desafiadora, porque nele também eu tenho acesso à internet, vem às vezes o pensamento foge, você quer pesquisar alguma coisa, porque tudo se torna interessante, né? Às vezes você está vendo uma formiguinha subindo pela parede, você quer olhar para aquela formiguinha. Às vezes você lembra de uma coisa que você quer pesquisar, mas você pode pesquisar ao longo do dia, mas você não pensa que esse é o melhor momento para você estudar. Às vezes você recebe uma notificação do WhatsApp e você pensa, ah, meu Deus, eu preciso resolver isso porque é extremamente importante, é um caso de vida ou morte. E não, você não precisa de nada disso. Você precisa sim se dedicar para que você não fique maluco, preocupado. Porque veja só, hoje é sexta-feira. Eu tenho que dar essa aula no domingo, e depois na segunda e na terça. Se eu não tivesse sentado aqui e feito o que precisava ser feito, desligar o celular, né, colocar no modo avião e ficar pelo menos 2 horas ali estudando, o que iria acontecer? No domingo de manhã, essa aula eu tenho que dar às 9 horas da manhã, eu teria acordado às 5, ficaria nervoso, correndo contra o tempo, depois chegaria lá, daria uma aula mediana, ficaria me sentindo mal porque eu não dei o meu máximo. E aí, quando eu sentei para poder planejar essa aula, e quando eu percebi também que essa bagagem que eu tenho é um processo que está junto comigo há muitos anos, eu percebo que eu só me saboto. Eu percebo que, por muitas vezes, eu deixo de fazer algo porque eu não acho que eu sou bom o suficiente, sendo que, na verdade, quando eu me dedico o tempo suficiente, necessário, eu percebo que eu tenho sim aquelas habilidades, que eu consigo trazer uma facilidade para poder ensinar aquele conteúdo. E eu percebo que sim, eu posso ter foco, concentração, porque eu tiro as minhas distrações. Inclusive, é extremamente importante que você tenha um ambiente adequado. Que se o ambiente está bagunçado, aí sim, é a formiguinha que se torna interessante, é aquele livro que está em cima da mesa que se torna interessante, é, sei lá, é qualquer objeto que você tem na sua casa, no cômodo que você está estudando, trabalhando, vai ser muito mais interessante do que aquela atividade que precisa ser feita. E aí, olha quão interessante é tudo isso. Foi necessário eu sentar, planejar essa aula para perceber que eu estou vivendo uma vida sem planejamento, uma vida sem propósito, uma vida em que eu me estagnei porque eu encontrei um trabalho perto de onde eu estou, né, da minha casa, e aí eu não tenho mais nada demais, eu simplesmente me acomodei porque eu achei que a minha vida era simplesmente isso, dar check nessa atividade financeira que eu estou exercendo hoje em dia, porque sim, eu já concluí a escola, já concluí a faculdade e já estou trabalhando. Só que a vida não é isso. Se eu não estou feliz dentro da farmácia, eu não tenho desejo de me capacitar dentro da farmácia para poder conquistar as melhores vagas de emprego, eu preciso ter hábitos que modifiquem a minha vida para que eu consiga fazer outras coisas, porque senão vai acontecer exatamente isso que está acontecendo.
uma semana desafiadora, em que eu não tenho vontade de fazer atividade física, que eu não tenho vontade de me desenvolver, que eu não tenho vontade de aprender uma nova habilidade para poder sair desse ramo, porque sim, você acha que como que a vida vai acontecer? Num passe de mágica, alguém que vai chegar, vai te resgatar, vai te pegar pela mão? Não, se você não fizer por você, ninguém vai fazer. E aí, de novo, é muito mais sobre mim do que sobre você. Mas se de alguma forma esse conteúdo está te ajudando a você perceber que você não está fazendo nada para poder mudar a sua vida e fica só se lamentando, só se vitimizando, eu agradeço muito, mas eu vou agradecer muito mais se você comentar e dizer assim, esse conteúdo fez muito sentido para mim, eu também estou passando por um processo que eu estou me acomodando muito e eu não estou fazendo por onde para poder sair dessa vida. Então deixa aqui seu comentário, deixa o seu like, compartilha aqui comigo, que eu vou ficar muito feliz em saber que eu te ajudei e que de alguma forma você vai se mover e mudar a sua trajetória.